Olá, nação brasileira. Fico muito emocionado em estar aqui falando com todos vocês. Nunca imaginei que com os meus 25 anos de idade iria ter tanto orgulho do meu país, representado pela população brasileira que acordou nessas semanas do mês de junho. Como todos sabem, fomos às ruas de norte ao sul, de sudeste ao Distrito Federal e do nordeste ao centro-oeste. Estamos fazendo história. Somos essa história. Nossas, Nossas manifestações viajou o mundo. Viramos uma das principais notícias da mídia internacional. Isso sem muito apoio da mídia nacional. E fomos lembrados não pela Copa das Confederações, e sim pela nossa luta e mostra de amor que temos à nossa pátria. Conseguimos o nosso primeiro objetivo, que foi a redução das passagens dos transportes públicos. Com esse primeiro objetivo alcançado, a mídia nacional e o governo começaram a nos questionar. O que esses jovens reivindicam agora? Apareceram várias listas reivindicando educação, saúde, transportes públicos, segurança, a não corrupção no governo brasileiro, entre outras. E a conclusão que chegaram é que, sem foco, não será fácil a concretização de nenhum objetivo. O governo sempre reclama que temos verbas limitadas para investimentos na população. Estão querendo inclusive trazer médicos do exterior por terem uma mão de obra mais barata, tirando a oportunidade dos ótimos médicos que temos nesse país, que são mais de 200 mil profissionais. Todos estão vendo os investimentos que estão sendo feitos na Copa e nas Olimpíadas. A inflação cada vez mais descontrolada. E quando a coisa aperta, o governo corre para apertar ainda mais o bolso da população, aumentando e criando impostos. Mas não vemos redução financeira nenhuma dos que trabalham no governo. Vendo, ouvindo e analisando tudo isso, decidi fazer uma pequena pesquisa sobre os fatos que podem ser mudados em curto prazo na política brasileira. Sabemos que os investimentos em educação, saúde e tudo mais que queremos são objetivos a serem alcançados em longo prazo, pois precisam de planejamento, construções, melhorias e muitas coisas. Observamos que, com todos os nossos protestos e manifestações, nossos governantes continuam bem tranquilos, o que deixa muito claro que nossas reivindicações não têm afetado a boa vida financeira e a forma de como eles agem com a população. Sabemos que a corrupção é o grande mal que afeta nosso país. Então, antes de qualquer coisa, temos que arrancar esse mal pela raiz e criarmos uma maneira de economizar e eliminar gastos dos cofres públicos. Acredito-me que a melhor forma de fazermos isso é fazendo uma limpeza no governo e tirar todos os abusos financeiros dos nossos governantes, com o objetivo de que consigamos essa reforma antes mesmo das eleições de 2014, e que isso sirva como uma régua para medirmos quem realmente está com o povo ou está lá por interesses individuais ou de partidos. Pois então, o foco será na reforma política do nosso país. Sabendo o foco, elegi 7 tópicos a serem alcançados em curto prazo. Primeiro tópico: exigirmos o voto voluntário e não obrigatório no Brasil. Segundo tópico: exigirmos o desligamento e a destituição de pessoas de cargos políticos ou qualquer cargo público que tenha se envolvido em qualquer tipo de corrupção no Brasil. Terceiro tópico: exigirmos a não aprovação da PEC 37 e que o Ministério Público tenha mais direitos para averiguar mais casos no governo do Brasil. Quarto tópico: o corte imediato dos abusivos e desnecessários benefícios a parlamentares ou servidores públicos no Brasil. Quinto tópico: a diminuição imediata de 513 para 270 deputados federais no Congresso Federal do Brasil. Sexto tópico: exigirmos mais transparência nas contas, investimentos e recursos públicos, e não aceitarmos nepotismo de nenhum grau nem lobby no governo do Brasil. Sétimo tópico: exigirmos a não intromissão de nenhuma religião, seja ela qual for, na política do Brasil. Com os 7 tópicos objetivados, agora vamos entender um pouco mais de cada um. Primeiro tópico: exigirmos o voto voluntário e não obrigatório no Brasil. O Brasil é um país laico, mas somos obrigados a votar, o que é muito contraditório. Com essa votação em massa obrigatória, quem mais sai ganhando são os partidos políticos, que com uma grande maioria dos votos colocam quem eles querem dentro do nosso governo. Voto é um instrumento, voto é um instrumento democrático do cidadão brasileiro.
para ser utilizado exclusivamente à sua representação no governo, por políticos que tenham bons projetos, que representem os anseios da população e que possuam ficha limpa para representar o povo. Que na próxima eleição, em 2014, possamos dar o nosso voto participativo consciente. O voto voluntário, de fato, exerce a cidadania como democracia verdadeira. O voto é do cidadão e não pode ser trocado ou vendido. Segundo tópico, exigirmos o desligamento e a destituição de pessoas que são de cargos políticos ou qualquer cargo público, que tenham se envolvido em qualquer tipo de corrupção no Brasil. Só poderá haver reforma na política brasileira após uma varredura no nosso governo. Por isso, para ter uma política nova nesse país, devemos exigir que todos e quaisquer representantes ou ligados a eles sejam desligados e destituídos imediatamente de seus cargos na política brasileira, e com a pena de nunca mais se candidatar e exercer qualquer cargo político nesse país. Continuar com essas pessoas só mostra a nossa alienação quanto à corrupção desse país. Isso só mostra o poder que esses representantes públicos têm de manipular toda uma população. Alguns exemplos de políticos que devem ser destituídos de seus cargos imediatamente do governo brasileiro: deputado federal Paulo Maluf, senador Renan Calheiros, senador José Sarney, senador Collor de Mello, deputado federal José Genuíno, deputado federal João Paulo Cunha, entre outros. Terceiro tópico: exigirmos a não aprovação da PEC 37 e que o Ministério Público tenha mais direitos para averiguar mais casos no governo do Brasil. A PEC define como competência privativa da polícia as investigações criminais ao acrescentar um parágrafo ao artigo 144 da Constituição. A legislação brasileira confere à polícia a tarefa de apurar infrações penais, mas em momento algum afirma que essa atribuição é exclusiva da categoria policial. No caso do Ministério Público, a Constituição não lhe dá explicitamente essa prerrogativa, mas tampouco lhe proíbe. É nesse vácuo da legislação que os defensores da PEC 37 tentam agora agir. Ou seja, a proposta em curso na Câmara dos Deputados ameaça tirar poder de investigação dos promotores e procuradores do Ministério Público em casos criminais. Não podemos aceitar essa PEC 37 e temos que exigir que cada vez mais o Ministério Público tenha mais direito de investigação dentro do governo. É o Ministério Público que é os nossos olhos e os nossos ouvidos dentro desse governo. E é lá que ele deve continuar, cada vez mais investigando todas e quaisquer possibilidades de desrespeito à população brasileira. Quarto tópico: o corte imediato dos abusivos e desnecessários benefícios a parlamentares ou servidores públicos no Brasil. O Brasil tem o segundo parlamento mais caro do mundo, além de salários altos e ajuda de custos altos. São pagos muitos benefícios abusivos, como 14º e 15º salários, cotão, auxílio moradia, ressarcimento ilimitado de despesas médicas em hospitais particulares, que são os melhores e mais caros, verba indenizatória de exercício parlamentar e verba indenizatória de ajuda de gabinete, entre outros. O corte desses benefícios abusivos devolverá aos cofres públicos aproximadamente mais de R$ 30 mil por mês de cada parlamentar, sendo devolvido ao longo do ano mais de 400 mil aos cofres públicos. Se multiplicarmos esses valores, usando como exemplo os 513 deputados federais, teremos aproximadamente mais de 15 milhões de reais ao mês e mais de 200 milhões de reais ao longo do ano. Quinto tópico: exigirmos a diminuição imediata de 513 para 270 deputados federais no Congresso do Brasil. O nosso país tem 27 estados e temos no Congresso Nacional 513 deputados federais. Se dividirmos 513 por 27 estados, teremos 19 parlamentares para cada estado. É claro que não acontece dessa forma, e sim é dividido as cadeiras com a quantidade de partidos. Partidos maiores têm mais cadeiras e assim sucessivamente.
Mas como partidos nunca nos interessou e nem nos interessa, mas sim a direção que está tomando o nosso Brasil. O Brasil não precisa de 513 deputados federais nos representando. Tem-se 27 estados. Seria mais justo o Brasil ter 10 deputados federais, representando cada estado. Se o número de deputados federais brasileiros cair de 513 para 270, será uma economia aproximadamente de mais de 30 milhões de reais mensais, sendo uma economia anual aproximadamente de mais de 400 milhões de reais. Sexto tópico: exigirmos mais transparência nas contas, investimentos e recursos públicos. Não aceitarmos nepotismo de nenhum grau nem lobby no governo do Brasil. Devemos exigir cada vez mais transparência de todo e qualquer órgão público, federal, estadual e municipal. Precisamos saber quantos por cento de recursos é usado da população, dos empresários e do governo, nossos impostos. Temos que ficar atentos a cada centavo investido em saúde, educação, transporte, segurança e tudo mais que o Brasil precisa. O nepotismo, favorecimento de parentes ou amigos próximos, é proibido no Brasil. Sabemos que muitos parlamentares e servidores públicos usam os poderes que têm para facilitar e colocar membros familiares e amigos próximos para trabalharem em cargos que são bem remunerados, tirando a oportunidade de pessoas que podem ser capacitados para o cargo. Outro artifício muito usado na política e no governo são os lobbies. Usam para obterem benefícios pessoais e os partidos usam para conseguirem seus objetivos de interesses partidários. Nós brasileiros não podemos aceitar esse tipo de comportamento na política e nem no governo brasileiro. Sétimo tópico: exigirmos a não intromissão de nenhuma religião, seja ela qual for, na política brasileira. Vivemos em um país laico. Isso significa que a religião e a política não precisam ser compatíveis da mesma opinião, até porque a religião está preocupada com um grupo específico de pessoas, e a política tem que se preocupar com o bem de uma nação. Ao longo da história, quando a religião entrou na política, houve-se guerras, por sempre brigarem por objetivos individuais e religiosos. Não queremos ter que continuar passando isso em pleno 2013 no século XXI. Caso haja essa ditadura religiosa influenciando na política brasileira, acreditamos que, como qualquer instituição que tenha ligação com o governo, deve-se ter transparência das religiões quanto ao dinheiro arrecadado, dízimos e ofertas. E se, hoje em dia, essas instituições religiosas agem como empresas, já passou da hora do governo arrecadar impostos das mesmas. Não temos interesse em saber o que acontece dentro das religiões, mas também não queremos religiões decidindo o que a política e o governo devem fazer para a população. Queremos que todos sejam respeitados e tenham os mesmos direitos, independente se a pessoa é preta, branca, asiática ou índia, heterossexual ou homossexual, pobre, rico, religioso ou ateu, gordo, magro, deficiente ou são. Somos todos brasileiros e merecemos respeitar e sermos respeitados. Precisamos de melhorias urgentes em todos os aspectos na política e no governo brasileiro. Queremos que essas mudanças aconteçam a partir de hoje. Depende de nós mudarmos esse país. Por isso, divulgue esse vídeo o máximo que você puder, usando as redes sociais como Facebook, Twitter, Google+, Instagram e todas as outras. Indique por correntes de e-mail e vamos fazer subir hashtag para os TTs mundial. Faça que ele alcance o maior número de pessoas de norte ao sul desse país, para que a mídia e ninguém diga que estamos lutando sem foco. Vamos mostrar a nossa força, indo às ruas com foco nos resultados que queremos e vamos alcançar. Vamos aproveitar as nossas férias e vamos todos às ruas para reivindicarmos essa reforma política com esses 7 tópicos muito bem claros, para que alcancemos antes das eleições de 2014. Quero dizer que sou mais um jovem preto, estudante de gestão financeira da classe média baixa, vulgo classe C, como a maioria dos brasileiros, mas que tem muito orgulho de ser brasileiro. Vamos, o Brasil é nosso e o nosso futuro está em nossas mãos. E continuaremos sonhando com um Brasil melhor para todos os brasileiros de hoje e do futuro. Grande abraço.